Meu olá a todos, espero que vocês estejam bem e seguros. Vamos lá, mais um vídeo de comentários gerais e onde eu coloco algumas dúvidas que são reportadas. É, então vamos lá, vamos lembrar que esse aqui é um PDF que é um resumo bem sucinto do tema em questão e que eu recomendo a leitura das referências apresentadas aqui, em especial o livro do Casquilho, que é o que a gente está seguindo, né? Vamos dizer assim, linha a linha, equação a equação. Mas também o livro do Reif, do Greiner, do Salinas, do Pátria, ou outros que vocês tiverem à disposição e que são igualmente bons para acompanhar essa disciplina. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é o ensemble macrocanônico, também conhecido como ensemble gran canônico. Tá? E eu acredito que esse vai ser um vídeo de comentários bem rápido, porque a gente vai acabar reproduzindo, tanto nesse vídeo como na sequência, né, que vai ser o ensemble isotérmico isobárico, procedimentos que a gente já realizou para o ensemble canônico. Então, a ideia desse vídeo é só fazer comentários gerais, só de esclarecimentos, mas não entrar muito a fundo nas contas, porque a gente já fez isso em etapas anteriores e assim ficar como uma opção de praticar se esses conhecimentos foram bem assimilados, ou seja, se o aluno já se sente seguro para fazer esse desenvolvimento com a alteração do ensemble. Então, o ensemble macrocanônico ele vai ser caracterizado por temperatura, né, com os parâmetros termodinâmicos definidos pela temperatura, volume e a diferença que ocorre na variação do número de partículas. Então, o que a gente mantém aqui, né, é o potencial químico. Então, a gente vai lançar mão, né, do nosso sistema isolado, né, A é nosso sistema de interesse, a linha é o nosso reservatório e a zero é o sistema isolado. Onde, nesse caso, o que nós temos aqui, né, diferindo o potencial químico, representa a possibilidade de partículas poderem entrar e sair do sistema A, que é o nosso alvo de estudo. Então, aqui pelas condições de equilíbrio, a gente entende que quando o equilíbrio for alcançado, a gente deve ter uma taxa de partículas que entra e de partículas que sai constante, né? E portanto, isso vai ser definido pelo potencial químico. No mas, tudo segue como era no ensemble canônico. Então, vamos lembrar só aqui a questão do volume, né? Que pode ficar na dúvida, né? O volume que a gente está considerando é o mesmo volume, essas paredes elas não são móveis, né? Então o alvo de estudo continua sendo esse volume definido aqui. Então vamos lá, nesse ensemble nós temos que designar os microestados possíveis de A por dois índices, né? Um referente aos estados de energia, que a gente vai chamar de R, e outro referente ao número de partículas, porque esse número de partículas, como eu mencionei, ele varia. Então, para cada valor de n, né, a gente possui uma sequência de estados e a gente vai ordenar como já fez previamente, né? Então, aqui a única diferença, né, que a gente tinha um EN1, agora a gente tem um ENR, ou seja, energia do estado R do sistema A com N partículas. Okay? Então vamos seguir. Nessas condições, o reservatório vai ter uma energia linha, né? O reservatório é o nosso sistema A',
e o número de partículas N', e vai ocupar o volume V'. Então, essa energia do sistema A' vai ser a energia do sistema isolado menos a energia do sistema alvo. O volume é a mesma coisa, né? O volume vai ser o volume do sistema isolado, né? Do A0, menos esse volume aqui ocupado pelo nosso sistema alvo. E o número de partículas, né? Aqui no sistema isolado, o nosso número de partículas é constante, então a variação se dá entre A' e A, ou seja, existe de novo aquela relação de simetria, né? Se entrou uma partícula aqui, ou seja, se A ganhou uma partícula é porque A' perdeu uma partícula e vice-versa. Então, na sequência, a gente vai assumir um procedimento que eu já mencionei que é similar ao do ensemble canônico, então vai tomar a probabilidade global da partição a zero, onde a gente vai ter aqui agora a nossa probabilidade dando pelo número de partículas e pelo estado, P de NR, que é proporcional ao ômega' em relação aos parâmetros de ômega', onde a gente já fez a substituição aqui, né? Então, esse aqui foi substituído aqui, substituído aqui, e o V substituído aqui. E, de novo, a gente lança a mão da fórmula de Boltzmann, né? S igual a KB ln de ômega, para trabalhar, né, com essa probabilidade. E, novamente, a gente lembra, né, que como o A' ele é um reservatório, né, então, nesse caso, a energia, né, do nosso sistema em questão ela é muito menor que a energia de U0, o N é muito menor do que o N0, e V é muito menor que V0, significa que, apesar das variações que podem ser grandes no nosso sistema alvo A, como a linha é muito grande, a gente vai ver pequenas variações aqui dos parâmetros em A'. Então, isso faz com que a gente possa expandir. Então, novamente, a gente vai expandir, né, a entropia do sistema A' em uma série de Taylor em torno de U0, N0 e V0. Então, aqui é a expansão, né? E, de novo, a gente faz o truncamento, né, no termo de segunda ordem. Entendendo que, como essa variação é pequena, né, a variação em A', esses termos de ordem superior têm contribuição desprezável. Então, novamente, né, se a gente empregar a definição de beta e entender que beta' é igual a 1 sobre kBt', onde T' é a temperatura do reservatório, a gente pode então lançar mão, né, das expressões do potencial químico do meu reservatório, que é o que está apresentado aqui. E então fazer essas substituições aqui nesses termos, né? Infelizmente eu não numerei essa equação. Mas o resultado vai ser alcançar o que nós temos na equação 7, né? E aí, com o que a gente tem na equação 6, a gente acaba encontrando que a nossa probabilidade vai ser igual a uma constante
exponencial de beta, abre parênteses, ou melhor, beta μn menos beta ENR. Então, aqui é interessante a gente já notar, né? A gente pode manter a base aqui e abrir esse cara, a gente começa a ver que são as contribuições energéticas dado pelo potencial químico, né? E pela energia. Eu estou comentando isso porque vai ser bastante relevante essa análise na hora que a gente estiver trabalhando com gás ideal para verificar as questões, por exemplo, de função de partição individual por vibração, por translação e por rotação. Mas é só uma pincelada, ok? A constante, de novo, né, como a gente fez lá no ensemble canônico, a constante de proporcionalidade, ela é determinada pela condição de normalização, ou seja, é onde entra, né, a função de partição. Agora a função de partição macrocanônica ou grande canônica ou gran canônica. Eu menciono todos esses nomes porque são os diferentes nomes que a gente pode encontrar nas diferentes referências. E então a gente obtém em 10 a forma da probabilidade, onde o livro do Casquilho diz: a probabilidade de um sistema em equilíbrio com reservatório de temperatura e de partículas se encontrar no estado NR só depende da temperatura, do potencial químico do reservatório e da energia E de NR. Então, essa é a distribuição que a gente designa como distribuição macrocanônica ou gran canônica. E em um sistema com reservatório de temperatura e partículas é representado pelo ensemble macrocanônico. Okay? Uma das coisas que é interessante e que já visa a gente reforçar a ideia da equivalência entre os ensembles, como a gente vai ver em breve assim que a gente apresentar os ensembles, né? Logo na sequência do isotérmico isobárico, é que a função de partição gran canônica ela pode ser expressa utilizando a função de partição canônica, né? Como está apresentado aqui na equação 11. Função de partição canônica mais o que seria a contribuição do potencial químico. Ok? E aí escrevendo função de partição gran canônica. A probabilidade do sistema ter N partículas independe do seu estado de energia. A probabilidade do sistema ter N partículas independente do seu estado de energia é dado por essa expressão, então, porque o estado de energia, né, vai estar contemplado aqui na função de partição canônica, e a função de partição canônica, né, depois que você realiza os cálculos dela, ela é um número, né? Aqui, ó, função de partição canônica. Então, devido à similaridade, né, dos procedimentos, eu recomendo que seja feita a leitura, né, das seções do livro do Casquilho de termodinâmica, da distribuição macrocanônica e de flutuações ou flutuação no número de partículas, compressibilidade térmica, né, por serem bastante instrutivos. É um exercício bastante interessante refazer essa parte, porque ajuda a fixar os conceitos. Então, próximo vídeo vai ser ensemble isotérmico isobárico e eu fico à disposição. Até breve.